Muito boa noite a todos e a todas, muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. É com muito prazer que estamos aqui hoje para fazer a leitura e o acompanhamento dado pelo René Schubert ao livro As Origens do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Estes encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube. E para hoje temos a nossa querida leitora Helena Júlia, que nos vai brindar com a sua bonita voz. Obrigada, Helena Júlia. Passo para você, René. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Estamos enfrentando os nossos desafios online, né? Apesar desse grupo estar há tanto tempo já online funcionando. Damos, então, boas-vindas a todos presentes. Como sempre, essas aulas de estudo são gravadas e, muito rapidamente, o Hamilton Rosa disponibiliza eles no canal dele do YouTube. Né? Então, nossa última aula, semana passada, já está disponível no YouTube e vocês podem acompanhar por lá, vocês podem fazer perguntas por lá ou aqui. Né? A gente sempre vai fazer alguma pausa e vocês vão poder fazer perguntas. Né? E tanto eu, Manuela, os colegas, fiquem à vontade para levantar a mão, para fazer perguntas e para disponibilizar um pouco de sua experiência, tanto sobre o direito sistêmico, como também sobre o mundo das constelações familiares, segundo Berkeley. Helena Júlia, por favor, pode começar sua leitura na página 112. O significado anímico do direito sistêmico. Sami, você contou um pouco da história que antecedeu o registro da marca direito sistêmico e falou que compreende essa marca como algo que não deva ser apropriado por um indivíduo, pois pertence à humanidade. Você vê que um registro de marca como esse tem um significado anímico? Olha, para responder isso, falarei um pouco mais dessa história, pois vejo que o registro formal traz consigo essa história. É nela que está o significado anímico de um ato registral formal. Quando trouxe as constelações para o direito, eu o fiz de modo natural. Poderia ter deixado tudo separado, feito somente uso pessoal, no meu próprio trabalho. Teria sido bem mais seguro e mais cômodo. Será que seria bem aceita uma proposta pública de incorporar essa prática ao direito de modo amplo? Na prática judicial, em que tradicionalmente cabe ao juiz presidir o processo e julgá-lo? Seria isso visto como um desrespeito ao campo jurídico, uma violação à ordem? Então, havia um certo dilema entre ser fiel às tradições jurídicas, a tradição de separação dos papéis entre os campos jurídico e outras abordagens do conhecimento, ou ser fiel ao conhecimento das leis sistêmicas, que havia adquirido e considera uma verdadeira luz no caminho da conciliação, do equilíbrio e da harmonia nas relações. Ocorre que o conhecimento de família Stelling é fenomenológico. O próprio Bert não foi um psicólogo, nunca cursou uma faculdade de psicologia. Foi do conhecimento fenomenológico da filosofia, uma das formações acadêmicas de Bert Hellinger, com elementos de diversas abordagens terapêuticas e muita meditação, que ele baseou o seu trabalho com Family Stelling, nome posteriormente traduzido como constelações familiares. Como costumava dizer, trata-se de uma filosofia prática. Ora, a filosofia também é uma forte base para o direito. Você estava em... Eu vou só fazer um parênteses aqui, por causa da força dessa questão. Na semana passada a gente chegou a conversar sobre isso, sobre direitos autorais, marca, né? E nas constelações organizacionais a gente sabe como é forte essa questão da marca. É uma marca registrada, logo,
né? Então, existe toda uma ordem em relação a isso. Quando a Daniela pergunta aqui do significado anímico, né, uma pergunta aí que pega também bastante a questão da alma, né? Em que sentido o direito sistêmico também é um movimento, o nome direito sistêmico é um movimento de alma, assim como das constelações familiares. Então, a gente tem a forma como as coisas andam dentro da ordem, né, dos direitos autorais, dos registros, e nós temos algo que está sendo colocado a serviço da humanidade. Como a gente sabe, em diversas colocações feitas por Bert Hellinger, e vocês vão encontrar isso no livro Histórias de Sucesso, né, de Bert Hellinger, ele deixa bem claro que as constelações familiares não foram dele. Ele as aprendeu, né, com Thea Schoenfelder, Liquedes e MacLeod, né, entre outros, né, Virginia Satir e tal, e foi formatando da forma como conhecemos hoje, juntamente, né, com as ordens do amor, as ordens da ajuda, as ordens do sucesso. Mas o Bert Hellinger também não colocou um registro, né, no Familienaufstellung, no Familienstellen, nas constelações familiares. Então, essas técnicas, esses nomes, eles estão a serviço, né, de todos. Mas sim, né, por uma questão de deixar bem claro o que foi dito por Bert Hellinger, como foi dito, as obras dele, as obras dele, foi importante encontrar então um nome específico, né, que hoje a gente traduz como Familienstellen. Inclusive, no Brasil, a gente usa esse nome, Familienstellen, a Hellinger Science, Hellinger Schule, pedem para usar a palavra Familienstellen para se referir às constelações familiares segundo Bert Hellinger. Quando eu aprendi com os queridos Peter e Tsuyoku Spelter, eles falavam, nós ensinamos as constelações familiares segundo Bert Hellinger, porque ainda não havia essa questão, né, da caracterização, né, do Familienstellen. Isso veio mais ou menos em, se não me engano, foi 2019, um congresso internacional de constelações familiares que teve aqui, entre outros, um dos terapeutas levantou essa questão, né? Ele fez um levantamento histórico das constelações familiares da Terra, e ele sugeriu a Sophie Hellinger a importância, né, de se ter um nome que diferenciasse, né, a metodologia, a forma ou a postura filosófica de Bert Hellinger das outras variantes que surgiram no caminho, e surgiram muitas variantes, né? Então, é interessante essa pergunta da Daniela Migliari, porque o direito sistêmico também tem variantes. Então, a gente tem o direito sistêmico tal qual o percurso, né, de Sam Storch, né? Por isso que ele escreveu esse livro, A Origem do Direito Sistêmico. E nós temos outras variantes que não são o direito sistêmico, né? Inclusive, eu pude conversar aí com a Helena Júlia, né? Ela trouxe isso, a gente refletiu um pouco sobre isso, o quanto é importante, todos nós somos facilitadores, somos profissionais, escrevermos, fazermos textos, referenciarmos a fonte e deixar claro quem é a fonte, com quem aprendemos, e continuar escrevendo, até para dar força ao campo. Então, esse livro do Sam Storch, ele traz muita força ao campo, porque ele fala de uma história que muitos de vocês aqui viveram, né? Que muitos de vocês acompanharam, né? Nos congressos, nos encontros da Hellinger, ou hoje, né? Nos workshops do professor Renato Bertatti, do professor Sam Storch, da Daniela Migliari, né? Quer dizer, a história está sendo feita aí. E o direito sistêmico não está finalizado, né? Ele foi iniciado, esse movimento foi iniciado. E nós aqui, cada um vai contribuir de sua forma, mas nós sabemos qual é a fonte, qual é a origem, né? Então, muitas vezes a gente entra nessas discussões, essas discussões são comuns também no campo da psicanálise. Ah, não, mas pô, que chatice, né? Ficar fazendo referência. Não, não, não.
Isso é referenciar, reverenciar, né? Referenciar e reverenciar aquele que desenvolveu aquela teoria. E por mais que, de repente, a gente fale que nem Sócrates, né? Não, mas tudo já foi dito alguma vez. Às vezes de forma diferente, mas tudo já foi dito. Mesmo assim, né? Eu cito Freud, eu cito Lacan, eu cito Winnicott, eu cito Hellinger, em um determinado tipo de pensamento. Isso é muito importante. Vocês sabem quantos textos do Bert Hellinger circulam por aí que não são do Bert Hellinger, como, por exemplo, aquele texto A Vida, né? Aquele texto foi uma homenagem, né, de uma facilitadora mexicana a Bert. Vira e mexe, ele cai na minha mão de novo, como sendo um texto de Bert Hellinger, né? Para nós que lemos a obra de Bert Hellinger, que a estudamos aqui, às vezes a gente consegue dizer, tá, esse texto é de Bert Hellinger, aquele não é. Por que isso é tão importante? É importante a gente reverenciar também essa facilitadora mexicana que desenvolveu essa poesia e diferenciar do texto que Bert Hellinger escreveu. E até de confusões, né? A gente sabe, né, que muitas vezes os ataques, né, que a constelação familiar sofre, ou que qualquer método, técnica, abordagem sofre, às vezes vem de mal entendidos. Por isso que às vezes é importante a gente fazer a referência. Não, tal conceito, tal visão, tal leitura está em tal página, em tal livro. E naquela época, Hellinger escrevia desse jeito. Então, se a gente pegar a simetria oculta do amor, vocês vão ter uma forma de constelação familiar. Quando vocês pegam o amor do espírito, vocês têm uma forma diferenciada de trabalhar com as constelações familiares. E conforme ele foi lançando livros, ele foi trabalhando, foi mudando, foi refletindo, problematizando a própria abordagem, a própria técnica. Se vocês procurarem no YouTube, existe um vídeo do Bert Hellinger, onde ele fala a ferramenta, a espada da constelação familiar que está quebrada, onde ele se refere às constelações familiares clássicas. E ele fala, ok, antes era assim, agora eu faço diferente. Ele explica, né? Então, quem acompanhou aquele vídeo, quem acompanhou o livro dele, sabe do que ele está falando. Eu não está falando que a constelação familiar inteira é errada, mas que ele não faz mais daquela forma. Ele mudou a forma de trabalhar isso. Ele não está mais associando a constelação à psicologia, né? Ele vê a constelação como uma postura filosófica, né? Ou uma ciência de relacionamentos, né? E, logicamente, é diferente de eu falar que é uma ciência de relacionamentos, né? Mas o diabo mora nas palavras, nos detalhes. E aqui, às vezes, a gente vai esmiuçar eles, que nem a Regina, né? Quando ela trouxe a questão da concordância, do assentimento. Recentemente, debateu-se nos grupos de constelação desculpar, perdoar, sentir muito. Por que essas palavras são tão importantes na constelação e por que elas são tão diferenciadas pelos facilitadores, né? E realmente, foi o que o Sami falou no vídeo dele. Um facilitador ele não vai chegar para um representante e falar, me perdoe, né? Porque essa não é a postura de Bert Hellinger no campo. Ele fez toda uma diferenciação entre perdão e entre sentir muito, assentir, reconhecer. O que está feito, está feito. Seguimos daqui para frente. Isso não quer dizer que eu não possa reconhecer o que aconteceu no passado, que eu possa reverenciar o que aconteceu no passado, mas eu não posso arrumar o que aconteceu no passado. Então, são questões que Hellinger coloca de forma muito filosófica, muito linguística. E aqui temos um discípulo, Bert Hellinger, que o faz também. Então, perdoem essa pausa. Helena, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu depois vou compartilhar no grupo de estudos de vocês, aqui do Direito Sistêmico,
eu vou compartilhar a reflexão em cima desse texto, A Vida, que tem uma referência diferente, não é da autoria de Bert Hellinger. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Vera Lúcia e Vera Cirineu. Eu vou começar com a Vera Lúcia, Vera Cirineu, porque eu vi ela primeiro, tá? Depois a gente vai para você, depois para o Ronaldo, tá bom? Vera Lúcia Benite, por favor. René, desculpa, mas eu não sei sobre pedir desculpa, pedir perdão. Você falou que teve uma discussão, isso está gravado. Eu queria tanto saber que eu continuo pedindo desculpa. Quando eu digo eu sinto muito, eu falo, acho que eu não pedi desculpa direito. E eu queria entender, eu quero explicar para as pessoas também, né? Essa de pedir perdão para o ente superior, o que perdoa, né? Mas eu não tenho clareza. Como que eu faço para ler isso, aprender? Obrigado pela sua pergunta, Vera. Eu vou responder do meu jeito. Se os nossos colegas aqui tiverem outra visão, por favor, vocês também podem se colocar. Na verdade, isso é bastante debatido por Bert Hellinger em vídeos, nos livros mesmo. Eu vou fazer uma síntese aqui, né? Bert Hellinger, num determinado livro, se eu não me engano, fala no livro O Homem, Deus e Suas Igrejas, O Homem e Suas Igrejas, agora me falha a memória exatamente do título. Ele menciona que o perdão é de Deus. Deus perdoa. Agora, o homem que está nesse plano, ele pode entrar em contato com o feito. Eu posso reconhecer o que eu fiz. Então, digamos, Vera, por exemplo, que eu magoei você, né? E você falou para mim, Renê, você me magoou, você me chateou muito, eu estou muito triste. Na minha opinião, não fiz nada demais, né? Simplesmente opiniões diferentes. Só que se eu tenho apreço por você, pela nossa amizade, pelo nosso vínculo, eu olho para você e falo, olha, eu sinto muito. Não era esta a minha intenção. Né? Ou, sinto muito, há algo que eu possa fazer? E isso que é interessante. Quem vai sugerir a reparação vai ser você. O que eu preciso, o que eu não preciso, ou às vezes, muitas vezes, o simplesmente sinto muito já faz você sentir ok, aconteceu algum mal entendido aqui. Agora, se eu chego para você, né, e você fez alguma coisa comigo, eu fiquei chateado, e a gente ficou um tempo sem se bicar, ficamos de tromba um para o outro, e aí eu chego para você, né, digamos que você está aqui, eu estou aqui, eu chego para você e falo, olha, Vera, te perdoo, viu? Te perdoo pelo que você fez. Vida que segue. Te perdoo. Então, sinta como que é, né? Eu perdoo você, porque eu perdoo você. Né? Então, existe uma coisa do ego aí, do perdão, de repente, entrar em contato com o feito. Né? É aquela coisa da criança perceber o que ela fez, ela... desculpa. Né? Só que a questão, a palavra desculpa é desculpe, tire a culpa. Né? E ninguém consegue tirar a culpa do outro. Eu não consigo tirar a culpa de você. Só você consegue fazer alguma coisa com esse raio de culpa. Né? Mas eu posso, do meu lado, dizer para você, Vera, eu sinto muito. E talvez há algo que eu possa fazer, Vera, porque eu tenho muito apreço por você, tenho muito carinho por você, não quero que você fique chateado, não quero que essa situação se perdure dessa forma, que de certa Mesmo forma... que você não concorde, você não vai se justificar? É um ponto importante. É um ponto importante. Por isso que, muitas vezes na constelação, a gente fala, diga sinto muito com intenção. Não é para falar, sinto muito. É realmente para você entrar nessa postura.
Tá aí o porquê é legal essa discussão que a Regina trouxe entre concordar, assentir, reconhecer, né? Eu realmente entrar em contato com aquilo, quer dizer, eu posso não entender por que você está tão chateada, mas eu posso demonstrar meu respeito por você e falar, olha, eu sinto muito. Né? Isso muitas vezes acontece entre jovens e pais, né? Por respeito. Né? E o Hellinger sempre bate nessa tecla, é uma questão de respeito. Não a questão de ter a mesma opinião, de achar igual o outro. Respeitar que, de repente, o teu sentimento, a tua sensibilidade foi diferente da minha, e esse tema que te machucou, para você, ele é mais sensível do que para mim. Não adianta nada eu virar e falar, mas, gente, a Vera também é sensível pra caramba, né, gente? Vocês entendem. O que eu fiz não foi nada demais. Tá, se a Vera tá chateada, se a Vera tá magoada, se ela tá ressentida, é porque pegou nela. E, às vezes, né, como mediação, né, como tentativa de... em alemão, a gente fala es wiedergutmachen, tentar fazer o bem novamente, né? Tentar criar um estado de bem-estar novamente. Eu falo, eu sinto muito. Essa é uma porta. Eu sinto muito. Aí você pode, de repente, virar para mim e falar, Renê, mas você sente mesmo? Olha, eu não entendo você, Vera, mas em respeito a você, eu sinto muito. Esse é o ponto, né? Então, não é fake, não é fingido, mas é um ato de respeito. E muitas vezes na constelação a gente trabalha com o representante isso, respeito. Não é para falar da boca para fora. Né? E muitas vezes você fala para um filho, falar isso para o pai, eu sinto muito, ou do pai para o filho, e a gente tem aquele, eu sinto muito. Com essa postura, tipo, criança que fez besteira. Não. Olha nos olhos, entra em contato e diga, eu sinto muito. Às vezes, no Simetria Oculta do Amor, Bert Hellinger fazia o representante repetir 3 vezes. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Né? Então, existem técnicas para aquilo corporificar no cliente. Logicamente que aí o facilitador ele está facilitando, ele está acompanhando o cliente facilitador, o mediador, né? Para aquilo não ser um teatro sem sentido. Né? Por mais que a gente fala que é uma dramatização, ela toca o nosso corpo. E os representantes representam afetos, representam posturas. Então, na verdade, isso foi uma passagem rápida, tá, Vera? Mas você vai encontrar isso na Simetria Oculta do Amor, você vai encontrar isso no livro O Amor do Espírito, você vai encontrar alguns vídeos do Bert Hellinger falando da distinção entre perdão, desculpas e sinto muito. E, logicamente, eu falei de um jeito, alguém aqui gostaria de complementar de uma outra forma? Se você quiser, Ronaldo, por favor, pode abrir teu microfone. Sim, eu não me recordo se é no livro O Lugar dos Excluídos, O Lugar para os Excluídos, em que Bert faz um comentário, ele cita até um trecho da Bíblia, aquele da prostituta que foi pega em adultério, a mulher que foi pega em adultério, e os julgadores, né? E aí ele fala assim, quando Jesus se levanta e todo mundo foi embora, ele diz para ela, vá, né? Se ninguém te acusou, não sou eu que vou te acusar, vai embora. Ele diz, é aí que termina a fala de Jesus, é aí que é o perdão, porque o perdão, ele não tem condições, ele não impõe condições, por isso que nós não temos condições de perdoar. Eu perdoo, mas eu não esqueço, eu perdoo, mas não faz de novo, certo? Porque nas Bíblias está escrito, né? Não faça mais isso para que nada de mal, de pior lhe aconteça, né? Como ele fala, não, essa fala não é de Jesus, a fala dele foi, eu te perdoo, certo? Eu te perdoo. Você, se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Esse é o perdão. Ele não impôs condição para ela. Vá, mas não faça nada mais para que nada pior lhe aconteça, né? Então, eu acho que essa a explicação dele lá mostra que a gente não tem capacidade de perdoar, né? Porque a gente sempre tem uma condição. Eu perdoo, mas, nossa, eu ainda estou sentindo, ainda estou triste, eu estou magoado. Eu perdoo, mas não faz de novo, né?
eu acho que é isso que, essa questão do perdão, certo? Agora, já aproveitando, o que eu queria falar era o seguinte, quando eu comecei a estudar, e que eu fui percebendo, né, que a gente foi estudando essas questões da mudança, das formas que o Bert realizava as constelações, até a última, né, o movimento do espírito, né, eu parei assim, e falei assim, olha a grandeza desse homem. Ele se colocou no lugar dele de humilde frente ao que ele descobriu, ao que ele percebeu, né? A grandeza de tudo aquilo que ele percebeu, ele foi se colocando sempre menor do que aquilo e se colocando à disposição do universo e de todo o conhecimento que estava sendo criado e sempre se permitindo, olha, agora eu vejo assim, não é mais, sem se importar com julgamentos ou com coisas, ele falava, agora é assim, né? Vamos fazer assim, assim que eu estou percebendo, é assim. Quer dizer, eu senti assim, ele de uma grandeza assim, que eu fiquei emocionado na hora que eu percebi isso, sabe? Eu falei até para o professor, eu falei, nossa, que pessoa impressionante. É para a gente aprender a nos colocarmos no nosso lugar e no nosso lugar a gente ter força. E ele teve força em todo momento que ele conseguiu implementar tudo que ele teve vontade. Era isso. Seguindo as ordens, sim, de certa forma, sim. Você está certo, tá, Ronaldo? Verdade, esse texto é muito bonito. Um lugar para os excluídos, Vera. Outro lugar que vale a pena ler também, esse livro. Vera Cirineu, por favor, desculpe, sua vez. Oi. Então, como aqui o capítulo é sobre a origem do direito sistêmico, eu estou lendo um livro cujo subtítulo é Direito Sistêmico e é sobre outro aspecto, chama Revolução Ecojurídica, o direito sistêmico em sintonia com a natureza e a comunidade. Foi escrito em 2015, né, por um advogado da Itália, junto com o Capra. Então, não tem nada a ver com o direito sistêmico das constelações. Então, é o direito sistêmico no sentido da visão holística do direito. Sim, que é exatamente o que na última leitura o Sami fala, né? Porque tanto nos países espanhóis como nos países alemães, falar que o direito é sistêmico é redundante, né? Então, a palavra direito sistêmico ela tem um sentido aqui no Brasil que às vezes se perde, né? Na Alemanha, onde por causa de Niklas Luhmann, o direito processual é óbvio que ele é sistêmico, ou para os espanhóis que também veem, não, sim, o direito é sistêmico. E nesse sentido, essa conexão, né, com a natureza que você fala, com o ecológico, isso também é próprio da teoria sistêmica familiar. A teoria sistêmica familiar ela parte de uma noção ecológica, né? Somos todos um, não no sentido místico, mas no sentido real, como seres biológicos, vibramos em conjunto, né? Então, eu, a plantinha, o vizinho, a minha mãe, o mendigo. Logicamente, a gente vai fazer distinções, o nosso ego vai fazer distinções, mas participamos de um bioma, de um sistema ecológico que está integrado. E quanto mais claro a gente tem isso, talvez mais consciente a gente percebe como as coisas nos afetam e como nós afetamos as coisas à nossa volta, sem querer. Então, é interessante porque ele coloca como a origem do direito como o direito cartesiano, né? Com os direitos na questão da individualidade, do individualismo, para numa progressão para o direito sistêmico no sentido mais holístico. E eu penso que o direito sistêmico, na visão da constelação, já é um terceiro degrau, né? Eu gostaria, se fosse possível, Vera, você colocar a referência bibliográfica desse livro no nosso texto aí, para quem quiser, de repente, conseguir essa obra aí também e fazer os seus estudos. Para quem eu não sou da área do direito, mas eu gosto muito do Capra, essa questão ecológica, e eu vi o texto, né, eu ponho o nome. Ótimo.
Inclusive eu vou aproveitar o gancho que você falou, Vera. Um filme que eu indico nesse sentido é o tal da física, né? Do Fritjof Capra. É o mesmo. É o mesmo. Esse autor. autor. E ele tem um filme que chama O Ponto de Mutação. Sim. Que é um debate entre um filósofo, um poeta e um político, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Eu gosto muito desse filme. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Vera. Nada. Eurico, por favor. Bom, seria uma pergunta e um pensamento, né? A maneira como eu tento explicar a questão do perdão e do sinto muito, né? Eu sempre quando eu faço workshop, eu falo para as pessoas assim, que quem pede perdão ou concede o perdão, ocorre esse desequilíbrio. Eu digo assim que o sinto muito, ele recupera esse equilíbrio novamente. Porque quem diz o sinto muito assume a sua responsabilidade por aquilo que aconteceu e o outro, né, fica livre para aceitar ou não, né, se quiser. E o outro seria uma pergunta para você que entende bem a questão do alemão. Na minha formação, eu continuamente, como eu fiz na Hellinger Schule, continuamente eu sempre escutava a expressão Familienausstellung. Depois aí eu passei a escutar Familienstellung. Existe alguma diferença até na origem da pronúncia? Peraí. Familienstellung. Eu coloquei no textinho do lado só para vocês verem a diferenciação do que o Eurico está falando. Na verdade, uma questão meio que gramatical. Familien é família, auf é sobre, Stellung, colocação. Uma colocação sobre o tema família. Essa é a palavra completa, Familienaufstellung. Só que Bert Hellinger, no decorrer dos seus livros, ele foi falando Familienstellen. Stellen de lugar, Familienstellen, lugar da família. Então, Familienaufstellung, Stellung é colocação. Stellen, lugar. Ele foi sintetizando um pouco e é interessante isso, inclusive a nossa colega, a Isabela Oliveira, ela fala isso, né, que para muitos a palavra Stelle, do alemão, levou a palavra francesa Stelle, estrela. Daí também essa coisa da constelação familiar, né? Então tem essa coisa do Stelle como estrela e puxa para as constelações familiares. Mas assim, originalmente se usa o termo Familienaufstellung. Em alemão é muito comum. Eu vou colocar uma outra palavra aqui. É muito comum as pessoas falarem, principalmente os consultores, ich werde eine Aufstellung machen. Eu vou fazer uma colocação. Quando eles falam Familienstellung, eles estão se referindo ao trabalho de Bert Hellinger. Então, em alemão, quando se fala Familienstellung ou Familienaufstellung, geralmente se direciona a Hellinger. Quando se fala de Aufstellung ou Systemaufstellung, já se fala da constelação organizacional ou de estruturas de colocação. Porque a colocação ela já existia antes de Bert. Virginia Satir fazia, até a Schoenfelder fazia, quer dizer, vários profissionais, mesmo se a gente pensar, né, em Levi Moreno, né, com o psicodrama, ele já fazia colocações. Só que a diferença é que, no caso de Moreno, havia um script, né? Havia uma fala, havia um papel a ser desempenhado, e no meio desse papel acontecia o fenômeno da pele. Ou seja, a pessoa começava a trazer coisas para dentro do papel que não estavam no script.
Moreno descreveu isso, ele falou, muito interessante isso, porque os pacientes falavam, nossa, você fez meu pai exatamente, esse tique, isso é do meu pai. Ou seja, Moreno já tinha percebido o campo, só que ele não o descreveu, né? E tanto Thea Schoenfelder como Lee Keddes e McLeodon, na terapia sistêmica familiar, ou no caso da Thea Schoenfelder, que era uma psiquiatra, que trabalhava com crianças, eles perceberam o fenômeno do campo, eles perceberam a força da colocação, mas eles também não explicaram. Tanto que o Bert Hellinger ele ficou assim espantado, ele falou, mas o que é isso? Né? Que nem a gente, né? Como é que eu pego isso? Né? Dá para colocar numa régua? Dá para colocar dentro de um potinho? Né? E aí ele foi, juntamente com isso, ele já tinha percebido como dentro das famílias, ele trabalhava com casais, como atuavam ordens ocultas, ordens encobertas, misteriosas, muito fortes. Ele percebeu isso na África, percebeu isso na Alemanha, percebeu isso nos Estados Unidos. Ele falou, opa, parece que existe algo universal aqui. Sim, de clã para clã, essas ordens mudavam um pouco, mas existia uma ordem oculta lá, as ordens do amor. Então, juntou a colocação, que já existia, a Aufstellung, com a temática da família e das ordens do amor dentro da família, então, Familienaufstellung. Ele juntou esses dois. Né? Mas, Bert Hellinger deixa isso muito claro. Eu lembro quando ele fez... Isso está no YouTube. Né? Foi um aniversário dele lá no CUDEC, no México, e ele deu uma entrevista numa TV mexicana, ele fala, a constelação familiar não foi invenção minha. Ela já existia. Mas a forma como eu a faço, junto com as ordens do amor, a postura, tal, isso foi uma percepção do meu trabalho terapêutico, né? Do meu trabalho filosófico terapêutico. Né? Então, é muito importante isso da palavra, né? Que o Eurico está trazendo, até para vocês não acharem, então, Familienaufstellung está errado? Não está errado. Essa é a palavra, né, da colocação do familiar. Familienstellen, lugar do familiar. Né? E esse é o termo que hoje em dia se usa pela Hellinger Schule, pela Hellinger Science, para determinar a constelação familiar segundo Bert Hellinger. Genial. Mais uma coisa, você me perguntou do alemão, vou colocar aqui também. Entschuldigung. Em alemão, desculpa é que nem em português. Entschuldigung é tire a culpa. Né? Desculpe. Peraí, deixa eu ver. Estou escrevendo errado aqui. Me perdoe. Eu pedi para você, Eurico, eu quero o seu perdão. Olha só a responsa, né? Eurico, dá teu perdão. Sem o teu perdão eu não posso viver, Eurico. Por favor, Eurico, eu quero o teu perdão, não consigo seguir adiante sem o teu perdão. Olha o Eurico lá em cima. Exato. Né? É um lugar complicado, né? Que às vezes é um jogo perverso que eu estou fazendo com você. Sim. Né? Vou colocar lá em cima. É aquela coisa, né? Quanto maior a altura, maior a queda também. Maior a queda. Agora, por outro lado, essa é a frase que o Hellinger utilizava. Es tut mir leid. Leid é dor. Es tut mir leid. Isso me causa dor. É uma forma de dizer eu sinto muito. Né? Isso que eu fiz com você, Eurico, eu tô te vendo mal, tô te vendo chorando. Cara, eu sinto muito. Não era essa a minha intenção. Né? A gente sabe, né, que o inferno está cheio de boas intenções. Né? O tempo todo a gente faz isso. Né? Mas, assim, quando eu olho para o Eurico e falo, cara, não era assim que eu estava
não era essa a minha intenção. E meu amor por você, minha amizade por você é mais valiosa, né, do que meu orgulho. Eu sinto muito. Posso fazer alguma coisa para reparar o que eu fiz? Aí, como o Eurico nos mostrou, talvez exista a possibilidade de uma negociação. Sim. E tem aquele ponto, né, que o Bert Hellinger conta no livro No Centro Sentimos Leveza, daquele rapaz, né, que conta que ele é 20 anos casado com uma moça e que até hoje ela nunca perdoou ele por algo que ele fez no casamento. E o amigo dele falou, mas como assim? Vocês são casados há 20 anos e ainda tem essa pendência? E ele fala, pois é, quando a gente casou, logo em seguida, meus pais, que já tinham uma certa idade, pediram para eu levar eles para viajar para a Itália. E eu dirigi o carro. Só que eles falavam que era para eu dirigir, só eu. Então, durante um mês depois do meu casamento, eu levei meus pais para viajar pela Itália. Né? Não foi em lua de mel. E ele falou, e minha esposa nunca me perdoou por isso. E aí o amigo vira para ele e fala, você já deu a ela uma oportunidade? Custe o que custou a ela a tua viagem para a Itália? Equivalência. É uma forma de reparação. Então, na mediação, a gente tenta isso. Será que existe uma possibilidade de reparação? Será que existe? Logicamente, se o Eurico não quiser uma reparação, e eu busco a reparação, talvez fique um jogo difícil. Mas pelo sofrimento que isso causa, por isso que em alemão tem a palavra dor, né, Leid, pelo sofrimento que isso causa, que esse vínculo causa, se um não ceder, os dois afundam, né, mais e mais. Aí a gente entra na questão da vingança, né, que o Hellinger coloca muito bem. A vingança é um escalonamento na violência, um escalonamento na dor. Né? Eu faço sempre um pouquinho mais do que você fez. Enquanto na mediação eu não vou deixar barato, mas eu também não vou aqui para cima. Eu tento fazer numa medida que isso possa se equiparar. Quando a gente vê isso acontecendo no campo, a gente sente, é mais claro. Né? Falando assim parece meio esquisito, né? Mas no campo a gente visualiza isso. E é muito bonito quando a pessoa olha, vê e diz assim. A gente percebe o impacto que isso causa nos representantes. Então não é uma fala vazia, é uma fala com respeito. Obrigado, Eurico. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Genial. Saí mais enriquecido aqui hoje. Gratidão. Nossa. Helena, por favor, coloque sua questão. Nossa, eu estou até respirando mais fundo agora para poder falar. Esse grupo é uma terapia, hein, gente? Vou começar pelo final, então. Você relatando esse caso do casal, veio o orelhão na minha cabeça, assim, ó. A reparação demorou 5 anos para vir. Agora que me veio assim, gente, isso foi uma reparação. Aconteceu um evento comigo em 2000, no meu aniversário, que eu provavelmente causei uma dor em alguém. Depois de 5 anos, também no meu aniversário, essa pessoa causou uma dor para mim. E é só agora que caiu a minha ficha. Aí eu lembro daquele texto do Bert Hellinger, do A Hora Certa, né? Porque, eu não sei, no fim, depois essa relação acabou, né? Não foi só por causa disso, muitas coisas vieram, mas assim, aí me veio agora a questão, será que não demorou tanto para essa reparação? Né? Mas é muito nítido agora, você contando essa história, é muito nítido que foi uma reparação. Nossa Senhora. Enfim. Quantas vezes, né, Helena, a gente faz uma reparação desencontrada, né? E aí eu vou falar uma coisa que é muito comum no consultório. Vou pegar o Eurico como exemplo, tá? Eu e o Eurico, a gente tem um relacionamento afetivo, né? E o Eurico me sacaneou. E eu cansei dessa relação e comecei uma relação com você, Helena. Só que passa um tempo, eu tenho raiva do Eurico. E aí eu olho para você, eu falo, quer saber? Tal.
eu reparo contigo o que era para eu resolver com o Eurico. Você não entende nada, você não sabe qual foi o trem que te atropelou, e é possível que na hora que você comece uma relação com o Hamilton, você faça igual também. Quantas vezes a gente não vai de relação para outra e a gente vomita uma linguagem numa relação que é incompreensível, é ininteligível, né? E você olha e fala, eu não estou entendendo o que você está falando. Você não me ama mesmo. Eu não sei que amor que você está falando, de que lugar que você está falando, né? De repente eu estou vociferando com o outro desse lugar aqui. Você nunca me entendeu, você nunca me viu, você nunca fez isso comigo. E o outro fica assim, tipo, eu faço isso. Então, é interessante a reparação acontecer entre a vítima e o perpetrador. Se vocês preferirem uma palavra melhor, entre aquele que sofreu e o autor. Se a reparação é feita entre o autor e aquele que sofreu, isso vai libertar os dois para as próximas relações. Agora, se não acontecer aqui, vai ficar repetindo em outras relações, em vez do caminho seguir para frente, ele vai serpenteando para trás, tentando uma reparação. Isso também é uma lealdade invisível, tá? Porque às vezes eu, como filho, eu estou tentando reparar algo que é da relação do meu pai e da minha mãe, né? Regina, diria o nosso professor Peter, bem feito. O que eu estou fazendo nesse lugar? Onde eu fui me meter? Né? E na hora que eu reconheço isso, eu pego isso e eu falo, papai, mamãe, lindos, isso é de vocês. Tchau. Eles podem resolver entre eles, eu vou me resolver com os meus. Né? Por isso, a gente está falando de lugar, a gente não está falando de tempo. A constelação ela acontece em qualquer lugar e ela traz à tona lugares que estão impregnados no nosso corpo, impregnados no nosso campo. Mas quando foi isso? Pode ter sido na minha geração, como pode ter sido mais para trás. Renê, então eu vou ter que ficar carregando esse fardo? Não. Se você reconhece que isso não é teu, cara, pega o pacote, endereça, manda lá. Ó, teve um facilitador que semana passada brincou. Sabe aquela música do Elvis Presley? Return to sender. Ou seja, devolve para o remetente. O remetente te mandou, você pega o pacote e devolve. Volta lá para o remetente. Eu não sei o que fazer com esse pacote. Né? Lógico que não é tão simples assim, gente, eu sei. Né? A gente tem que fazer muito trabalho terapêutico, meditação, tomar consciência para falar, ok, eu acho que isso não é meu e eu não sei o que fazer com isso. Às vezes a gente toma isso a serviço, né? Porque a gente descobre que aquela coisa que era tão pesada, difícil, às vezes pode ser uma ferramenta também. Cada constelação vai mostrar possíveis soluções e a solução nunca é do facilitador. Ela é sempre do cliente. Né? Então, depois de um tempo, a gente ouve do cliente, putz, sabe aquilo que você falou? Eu entendi. E muitas vezes a gente nem lembra que a gente falou aqui. Mas que bom que reverberou como um entendimento para o cliente. Vera, eu vi que você abriu o teu microfone, pode falar. Então, eu estou pensando que para aliviar é melhor assumir a responsabilidade. Sim. O essencial é simples, Vera.
Entendeu? Teve intenção de aquilo lá, mas daí você faz assim, tudo bem, eu me responsabilizo, né? Eu sinto muito. O que eu posso fazer para reparar? Isso que você falou, né? Você tem que ver até se você tem essa disponibilidade, porque às vezes você só consegue dizer que você sente. Às vezes o tentar reparar é um próximo passo, é uma próxima jornada, né? Bert Hellinger levou muito tempo para fazer as pessoas precisavam sentir muito por algo que elas tinham feito. Então, como é que faz? Cada coisa ao seu tempo. Nesse sentido, né, a gente vai partezinha por partezinha. Né? No livro que o Ronaldo... Mas, se você quer resgatar a relação, acho que é melhor dizer, sinto muito. Não foi o que eu quis transmitir, mas se você recebeu dessa forma, eu sinto muito. Acho que melhora, né? Sim. Você tem um exemplo no livro, Vera, do Juan Garriga, Onde Estão as Moedas? Você tem um exemplo de uma pessoa que fala sinto muito depois de praticamente 3 gerações. Né? Ela não tomou as moedas dos pais, ela culpou a esposa ou as esposas por não darem as moedas que ele queria, culpou os filhos por não darem as moedas que ele achava que ele merecia, até que finalmente ele chega para os netos e fala: eu sinto muito, as moedas estão comigo, eu as tomei de meus pais, passo para os meus filhos passam adiante para vocês. Então, é um processo que, às vezes, leva seu tempo. Às vezes, ele é lento. Mas eu reconhecer que existe isso, existe uma responsabilidade, essa palavra que você falou é uma chave, que existe uma responsabilidade nisso, isso é muito poderoso. Quando eu percebo que existe responsabilidade, eu paro de ficar terceirizando culpa. Não, porque a culpa é do Eurico, a culpa é da Helena, a culpa é do governo, a culpa é do grupo de estudos. Minha responsabilidade naquilo que eu me queixo. Às vezes, na hora que eu reconheço a responsabilidade daquilo que eu me queixo, eu consigo fazer um novo movimento. Não tão repetitivo. Não tão engessado. Talvez. Ok. Gratidão. Eu agradeço, Vera. Obrigado pela sua pergunta e colocação. Alguém gostaria de complementar mais? A gente leu super pouco, gente, mas eu acho que a temática ela é importante. Mas alguém gostaria de abrir o microfone, fazer mais algum comentário, trazer um pouco do seu também? Por favor, Helena. Eu queria fazer uma pergunta sobre a desculpa. Eu nunca tinha, acho que, associado desculpa com perdão, com culpa. E eu tenho o hábito de já estar sempre pedindo desculpa. Eu sempre acho que eu incomodo, né? Então, é o hábito, que eu já sei que eu tenho que trabalhar isso em mim, mas eu nunca tinha associado isso com culpa. Então, agora eu estou com a interrogação. É parte do nosso trabalho de conscientização, né? Para aqueles que aceitam, né? Essa árdua tarefa de conscientização, né? De auto-conscientização, prestar atenção nas palavras. Como é para você, Helena, quando eu digo para você, Helena, obrigado pela sua pergunta? E se eu falo, Helena, gratidão pela sua pergunta? Obrigado traz do próprio inglês obligation. Me sinto obrigado a. Diferente de gratidão. Quando eu falo gratidão, sou grato a você. Eu abro
eu me engrandeço frente à benesse que você me trouxe. Tanto que isso foi uma coisa que a Tsuyuko traduziu muito bem no livro de Bert Hellinger, né? Quando ela coloca a palavra agradecer, agradecido, não coloca obrigado, né? Porque a palavra obrigado em português ela tem outro peso, por causa do português. Tá? Nesse sentido, desculpe, sem querer, em alemão também, sem querer, não, são palavras que têm raízes muito próximas. Né? Então, tire a culpa. Helena, eu esqueci o seu aniversário. Desculpa, tá? Aí você fala, não, imagina, que é isso, Renê? Ano que vem é a mesma coisa. E, Helena? Esqueci de novo, hein? Desculpa. É mais fácil você virar e falar, então, Renê, eu agradeço que você lembrou que é meu aniversário. Não importa se é 5 dias depois. Você não precisa pedir desculpa. Não, mas eu quero. Mas eu não vou dar. Não vou dar mais. Eu não vou mais desculpar você. Né? E aí eu faço o quê? Eu faço o outro literalmente ferver na chapa quente. Né? Que a culpa é algo que eu carrego. Ai, Henrico, desculpa, nosso relacionamento foi tão ruim, né? Eu fui uma péssima pessoa para você, né? Mas a gente amadureceu, né? Agora é outro momento. Desculpa aí, vai. De repente, o Eurico até hoje está assim, ó. Né? Talvez seja necessária uma reparação. Essa reparação ela pode ser feita nós dois, como adultos, conversando, como pode ser, às vezes, numa constelação, como a gente fala, né? A gente pega um representante para o Eurico, pega um representante para o Renê, e verifica se é possível, portanto, reparar. Porque às vezes não é possível. Né? Existe uma constelação no YouTube, do Bert Hellinger, que chama Constelação Silenciosa. Essa constelação foi em 2015. Bert Hellinger colocou um conflito entre 2 povos. Eu não vou falar que povos são, porque senão eu vou me confundir agora. Não lembro quais são os 2 povos. Mas, em todo caso, a constelação foi transcorrendo, até que uma só pessoa estava em pé, de braços cruzados, e mantinha a ira, a raiva. E Bert Hellinger falou, é possível a reparação, mas se não vier do coração de todos, não. Ou seja, às vezes dá certo, outras vezes não. Ah, Renê, mas o que tem que fazer? Aguardar. O nosso processo é um processo maturacional. Nosso processo é um processo de expansão de consciência, de adquirir consciência. Tem certos processos para os quais ainda não estamos preparados. Ah, mas isso soa muito uma linguagem espiritualista. Sim, talvez. Né? Mas dentro da própria psicanálise, dentro da própria psicologia, a gente sabe que se o indivíduo não tiver consciência dos seus processos, não adianta nada eu, como psicólogo, ficar interpretando para ele. Se ele não acessa isso, ele vai olhar para mim e vai falar, putz, isso é bom, hein? Uau! Vai continuar igual. Não adianta nada eu saber. Como que eu vou levar o meu cliente a saber dele? Né? E aí entra aquela poesia de Hermann Hesse. Nada posso dar-lhe que já não exista em você. Mas eu posso fornecer portas, possibilidades que você acesse o seu tesouro interior. Né? Hesse fala disso de uma forma mais bonita que eu. Né? Eu não lembro exatamente. Mas é isso. O facilitador ele não vai dar para o outro. Ele vai facilitar o processo todo. E se o outro alcançar isso aqui, esse pequenininho já é diferente do que ele tinha antes. E às vezes ele já consegue respirar um pouquinho melhor, até se iniciar um outro processo. Né?
A Helena sabe disso, né? Ela é professora de yoga, deve saber disso. Às vezes a gente vai fazer uma postura em yoga e a gente leva 5 anos para fazer aquela postura. Até que, de repente, chega o professor e fala, então, você conseguiu chegar na postura, só que você não respira nela. Ou seja, só chegar na postura não quer dizer que você entrou no processo, né? E às vezes você vai perceber que tem certas posturas que você entra, você respira, você relaxa, você se fortifica. E tem aquelas posturas que são uma verdadeira tortura para você, uma vida. Tem coisas que vêm leve, tem coisas que são mais difíceis. Nós aprendemos dois, se estivermos disponíveis para o processo. Gente, por causa do horário, eu vou encerrar. Ronaldo, por favor, você levantou a mão, desculpa. Não, eu só ia fazer um comentário. No livro que eu estou escrevendo, eu trato dessa questão da palavra obrigado, né? Obrigado, e da gratidão, né? Obrigado vem do obrigare, de latim, que significa amarrar ou ligar, né? Quer dizer, fico-lhe obrigado, fico amarrado com você, né? Enquanto gratidão vem a raiz gratia, graça, gratus, né? Que é sentir-se agradável ou grato com tudo que acontece, né? Então, eu coloquei isso no meu livro que eu estou escrevendo. Teve um seminário na Alemanha que Bert Hellinger finalizou dizendo que ele estava grato, né? Que em alemão a gente fala danke, né? E que ele desejava a graça a todos, alcançar a graça, né? Grace, o gratie, né? Dessa raiz que você nos falou. E vou aproveitar essa palavra que o Ronaldo me disse e encerrar o grupo com graça. Todos vocês alcancem graças hoje, nos dias que se seguem aí da semana. Perguntas difíceis vocês já sabem, vocês deixam semana que vem com o Marcos Castro, ele vai adorar responder. Vou passar a palavra para a Manuela, desculpa, gente. Manuela, é contigo. Ainda não abriu, Manuela, o microfone. Obrigada, Renê. Então, vou fechar aqui com uma palavra que nós usamos também aqui, que é bem-aja, que é receba bem, que o universo de alguma forma o compense, lhe traga algo de bom. Portanto, bem-aja a vocês todos, bem-aja Renê, bem-aja por estar conosco aqui neste grupo, por trazer o seu conhecimento, por partilhar o seu tempo, o seu conhecimento conosco. Saímos todos daqui muito mais amplos, mais ricos. É com mais amplidão, com mais amplitude dentro de nós. Por isso, gratidão e bem-aja. Bem-aja a vocês todos também, bem-aja a Helena Júlia pela sua linda leitura. Uma excelente semana para todos e até a próxima terça-feira. Bem-aja. 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 Bem-aja.